Tá gravando já. Bem, pessoal, retornando, tô aqui, né? Nós vimos no vídeo anterior um pouco sobre o que foi o convênio de Taubaté, o que o convênio de Taubaté previa. E agora vamos falar um pouco sobre os efeitos do convênio de Taubaté e apresentar o que o Celso Furtado entende como o que poderia ter sido feito e não foi, né? Porque, como eu falei anteriormente, o convênio de Taubaté estabeleceu a compra dos excedentes de café, aquilo que não conseguia ser vendido no mercado internacional, o governo comprava a partir do uso de recursos provenientes de um empréstimo, e o serviço dessa dívida era pago através da taxação das sacas de café exportadas. No próprio convênio estabelecia-se como um dos princípios a necessidade de criar formas de desencorajar a expansão da lavoura cafeeira, mas na prática isso não aconteceu, isso não se tornou real. Consequentemente, a superprodução foi cada vez mais se tornando dramática. Então, é nesse ponto aqui que nós vamos falar sobre os efeitos de longo prazo aí da política de valorização do café. Né? O que aconteceu a partir do convênio de Taubaté, dessa política que tentava manter o preço do café elevado. E depois vou falar um pouquinho também sobre o que o Celso Furtado entende que poderiam ser as alternativas para evitar isso. Né? O que ele, como economista, acha que poderia ter sido feito e que teria evitado essa situação. Mas vamos ver primeiro as coisas como elas foram, como elas se deram historicamente, e a partir das ideias aí do Furtado, como elas poderiam ter sido se uma política econômica distinta fosse aplicada. Então, vamos lá. Então, primeiramente, é importante observar que como os preços se mantiveram elevados, consequentemente, mantinha-se os lucros elevados com a produção cafeeira. E aí, logicamente, os investidores investiam justamente na área, né, na lavoura de café, expandiam a produção cafeeira, o que cada vez ampliava ainda mais o problema da superprodução. Todas as tentativas de contornar isso, de evitar isso, foram infrutíferas. Né? Não houve a possibilidade de contornar, de evitar a superprodução. E quais foram os efeitos? Né? Entre o ano de 1925 e 1929, cresceu em 100% a lavoura, a produção de café. Ou seja, dobrou. Né? Então, a produção de café que já estava gerando excesso, né, superprodução, ela dobrou graças a essa política de manutenção do preço elevado. Entre 1927 e 1929, em função de ter dobrado também essa produção, só 2/3 de tudo que foi produzido conseguiu ser vendido, conseguiu ser exportado. Outros 1/3 ficaram estocados, tiveram que ser comprados pelo governo. Ou seja, a gente percebe que está uma situação completamente desfavorável, né? Completamente fadada a uma crise tremenda. Né? Porque até quando o governo ia poder continuar comprando e estocando o excesso de produção cafeeira? Né? Estava-se evidente que aquilo tornava-se insustentável. Do ponto de vista da demanda, né, da procura pelo café, ela estava estável. A demanda pelo café no mercado internacional, ela continuava estável, não aumentou essa demanda, consequentemente não se absorvia o crescimento da oferta, que estava aumentando, né? Dobrou-se a produção de café, mas não se dobrou a demanda de café. Então, essa situação de desequilíbrio estava colocada. E vai ser justamente essa situação de extremo desequilíbrio e as críticas à forma como se estava lidando com ela que vai favorecer a crise política que nós vamos falar mais adiante, que se instaura na República Brasileira, levando ao fim da Primeira República e ao início daquela que ficou conhecida como a Era Vargas, os 15 anos de governo do Getúlio Vargas e mais depois o período de governo democrático, né, do Vargas, que a gente vai abordar posteriormente. Okay? Então, essa é a situação, né, e esses são os efeitos aos quais ela vai levar. Então, essa é a crise que vai favorecer a mudança, a alteração do regime político nesse período. Eu vou agora, só para encerrar esse vídeo, né, que vou tentar fazer um pouco mais curto, falar o que o Celso Furtado entende que poderia ter sido feito. Né? Então, agora seria do âmbito da imaginação do autor como economista,
O que ele, como economista, pensa que poderia ter sido feito e que com isso teria se evitado a situação que ocorreu, né? Então, para ele, manter o preço do café elevado de forma contínua ia inevitavelmente levar a esse desequilíbrio, né? Aprofundar esse desequilíbrio profundo entre a oferta e a procura num contínuo. Cada vez mais ia gerar esse problema. Então, o que ele acha que deveria ser necessário para que não houvesse essa situação? Então, o governo teria que ter... ele deveria, sim, em alguma medida, segurar essa crise, né? Então, ele não considera que foi errado comprar esses excedentes por um pequeno intervalo de tempo, mas seria preciso que, ao mesmo tempo, essa medida de valorização artificial fosse completada por outras medidas que desestimulassem os investimentos nas plantações de café. Então, como que se faria isso, né? O que ele coloca é o seguinte, que essa política de desestímulo que estava lá prevista no Convênio de Taubaté, ela seria impraticável se não fosse criada algum tipo de alternativa para o empresário que produzia café, né, que estava voltado para a produção de café. Ele precisava aplicar os seus lucros em alguma outra coisa, né? Inclusive os lucros obtidos no setor cafeeiro. Para ele não continuar expandindo a lavoura, ele precisaria reinvestir esse dinheiro em algo que desse uma rentabilidade comparável ao do café. Então, isso precisaria ser criado, né? Essa oportunidade que ele fala não existia. Nenhum outro produto que estava ali colocado ofertava essa rentabilidade que o café dava. Então, era necessário para o Celso Furtado criar artificialmente outras oportunidades. Em outros termos, o que o Celso Furtado defende é que o governo deveria conscientemente investir através de subsídios, através de estímulos de exportação, ele deveria estimular uma diversificação econômica no Brasil. A gente sabe que o Celso Furtado, enquanto economista, ele tinha essa preocupação muito forte, né, de que a economia não ficasse dependente de poucos produtos, né, de alto valor no mercado externo, porque quando uma economia depende de poucos produtos no mercado externo para se sustentar, ela é vulnerável a qualquer oscilação nesse mercado interno. Ela é uma economia frágil, é uma economia extremamente dependente. Então, o que o Celso Furtado considerava é que o governo deveria ter estimulado, ainda que artificialmente, através de subsídio, que outras produções fossem valorizadas, né, e que se diversificasse essa economia, ainda que fosse na esfera da agroexportação, né, naquele período, ainda que fosse na esfera da agroexportação. Mas a gente sabe que o Celso Furtado defendia uma diversificação mais ampla, inclusive para além apenas do setor primário, agrícola, né, mas também defendia uma ampliação e diversificação da industrialização brasileira. Okay? Então, essa é a interpretação do Celso Furtado, né, de que seria necessário uma política de subsídios para investir na diversificação econômica. Como isso não ocorreu, a crise tornou-se cada vez mais profunda e a crise econômica, como nós sabemos muito bem, em contextos de crise econômica, dificilmente não teremos uma crise política séria que leva a uma mudança no regime, que leva a uma mudança drástica do status quo, da ordem como está estabelecido naquele momento. E é isso que nós vamos ver a seguir, né? Então, vou encerrar por aqui essa discussão sobre a crise do café e mais adiante continuaremos com um debate sobre as outras transformações que se dão aí no período. Até daqui a pouquinho.